Bom, pessoal, então, dando prosseguimento ao nosso estudo de escatologia bíblica, nós abordamos sobre vários sinais que antecedem a vinda de Jesus. E um dos sinais extremamente importantes é a multiplicação da ciência como sinal da vinda de Jesus. Então, um questionamento que eu coloco: nós estamos vivendo a era da tecnologia ou a era dos milagres? Bom, então vamos à terceira parte desse assunto. Então, nós já abordamos sobre todo o desenvolvimento científico e na semana passada, ou especificamente domingo passado, nós falamos alguma coisa sobre discos voadores, extraterrestres, aliens ou coisa assim. Sei perfeitamente que abordar esse assunto no meio evangélico não é um assunto nada fácil. Em todas as religiões, de modo geral, há uma certa preocupação com relação a deuses, com relação a seres espaciais, coisas assim. No cristianismo, a coisa toma um rumo totalmente diferente. Então, não é difícil nós abordarmos esse assunto com o budista, com o hinduísta, com o espírita, nem mesmo abordar esse assunto com o católico não é muito difícil. Mas abordar esse tipo de assunto no meio do pessoal evangélico, bom, aí a coisa muda. Então, só repetindo as duas leituras que eu estou tomando como base. Primeiramente, Daniel, capítulo 12, verso 4, que diz: Tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E também o Salmo 111, versos 2 a 4, nós lemos: Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas têm prazer. Glória e majestade há em suas obras, e sua justiça permanece para sempre. Fez que suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Bom, como eu disse para vocês, na semana passada nós começamos a falar alguma coisa sobre seres extraterrestres, alienígenas, discos voadores, como sendo um sinal do final dos tempos. Então, mais uma vez, quero lembrar, quando nós falamos ser extraterrestre, nós estamos nos referindo a quem vem de fora do planeta Terra. Quando nós falamos em alienígena, alienígena é tudo aquilo que é estrangeiro, que é estranho. Então, o termo alienígena abrange os extraterrestres. Mas o termo alienígena também é utilizado não para designar seres extraterrestres, mas para designar talvez seres do próprio planeta Terra que vêm numa outra dimensão de tempo, ou seja, seres do futuro. Isso pode parecer estranho para muitos de vocês, mas muitas naves espaciais capturadas por aí, duas pelo menos nos Estados Unidos e uma capturada lá na Rússia, na realidade são naves que trazem inscrições em alfabeto latino, ou seja, inscrições no alfabeto, na linguagem que nós utilizamos. Detalhe: inscrições no alfabeto latino em inglês. Então, a ideia de que muitas dessas naves, na realidade, talvez não venham de outros planetas, mas sim do próprio planeta Terra, mas de um tempo futuro, ou seja, uma verdadeira máquina do tempo. É que eu não tenho tempo aqui de fazer uma abordagem sobre como estão as pesquisas nessa área, porque fugiria muito do nosso objetivo aqui. Bom, o que eu quero que vocês entendam, que quando nós falamos em seres extraterrestres, então eu gostaria que vocês entendessem o que nós falamos por distâncias astronômicas. Então, nós vamos falar sobre o A, que é a unidade astronômica, e o AL, que é o ano-luz. Tá? Então, por que eu estou falando isso?
Porque hoje nós estamos vendo o Elon Musk e outras pessoas, os chineses também, se preparando para mandar homens até a Lua. Ou seja, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, em 1969, há 52 anos atrás, o homem aterrissou na Lua. E muita gente, até hoje, fica duvidando disso, dizendo que foi armação. Bom, isso aí é uma questão de ponto de vista. Eu não creio que foi armação, não. O homem chegou à Lua mesmo, e, de qualquer maneira, o objetivo é colocar novamente um homem na superfície da Lua até o ano 2024, ou seja, daqui 2, 3 anos no máximo. Então, vamos entender, primeiramente, o que nós entendemos por distância. Então, olhem nessa tabela, e olhem que eu coloquei aí nessa tabela, circunferência da Terra, ou seja, a linha do Equador do planeta Terra tem 40.075 quilômetros, ou seja, é uma distância bastante considerável, não é uma distância pequena, mas hoje em dia nós temos aviões que conseguem fazer um voo envolvendo toda a Terra, sem contar a grande quantidade de satélites no espaço, se bem que a maioria deles é geoestacionária, mas nem todos são geoestacionários. Para quem não sabe o que é um satélite geoestacionário, o planeta Terra ele gira a mais de 1.300 quilômetros por hora na linha do Equador. Nós já vamos ver isso. Então, os satélites que são lançados para o espaço, eles giram na mesma velocidade angular no planeta Terra. Em outras palavras, se nós pegarmos a posição desses satélites em relação à superfície da Terra, a impressão que dá é que eles estão parados no mesmo lugar, sobre a superfície da Terra, o que é uma verdade. Mas, na realidade, a Terra está girando e esses satélites também estão girando na mesma velocidade angular, ou seja, no mesmo ângulo. É claro que quanto mais altos eles estiverem, maior deve ser a velocidade escalar, para que eles possam cumprir o mesmo ângulo. Então, quando nós falamos em circunferência da Terra, é pouco mais de 40.000 quilômetros. Agora, observem nessa tabela aí que eu coloco a distância média entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Na realidade, essa distância entre a Terra e o Sol, ela varia, tá? Então, eu coloquei aí a distância média. Entenda que varia de 127 milhões até 175 milhões, por aí, porque a órbita da Terra ao redor do Sol não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica. Então, pegando essa distância média da Terra ao Sol, 149 milhões e 600 mil quilômetros, nós vamos chamar isso de unidade astronômica. A unidade para medir a distância entre os órgãos espaciais do Sistema Solar. Bom, então, a distância de 149 milhões e 600 quilômetros é uma unidade astronômica. Só que a distância da Terra à Lua, nós colocamos aí 384.400 quilômetros, distância média, porque essa distância varia desde 349 mil quilômetros até 403 mil quilômetros. Então, entendo, distância média, a mesma coisa. A órbita da Lua ao redor da Terra não é circular. Bom, o que eu quero que vocês entendam, em termos de unidade astronômica, essa distância é 0,003 apenas, ou seja, é 333 vezes menor do que a distância da Terra até o Sol. Agora, observe, a distância da Terra até Marte, 62 milhões e 700 mil quilômetros. Como unidade astronômica é 0,42. Depois,
Para quem começa a se distanciar do Sol, então nós temos o planeta Mercúrio, o planeta Vênus, depois o planeta Terra, é o terceiro planeta. O quarto planeta, o que vem a seguir, é o planeta Marte. Então, está a 62 milhões e 700 mil quilômetros, ou seja, como unidade astronômica, é menos da metade da distância daqui até o Sol. Depois, a seguir, depois de Marte, viria o cinturão de asteroides, aí vem o planeta Júpiter. O planeta Júpiter tem 83 satélites ao redor dele. Um desses satélites chama Europa. Então, a distância média da Terra até Júpiter, especificamente do satélite Europa, é de 778 milhões de quilômetros. Ou seja, em termos de unidade astronômica, é 5,20. E depois de Júpiter, o planeta seguinte é o planeta Saturno, que tem 79 satélites orbitando ao redor dele, sendo que um desses satélites chama Titã. Então, a distância da Terra até o Júpiter, né, até Titã. Então, reparem que agora nós não estamos falando em distância média, estamos falando em distância mínima, é de 1.427.184.000 quilômetros, ou seja, 9,54 vezes a distância da Terra até o Sol. Aí você vai falar, por que eu coloquei esses? Bom, na realidade, se contar os planetas e os satélites do Sistema Solar, dá mais de 202 satélites conhecidos, mais 8 planetas e um planetoide, que é o planeta Plutão, e mais um monte de asteroides que ficam ali entre Marte e Júpiter. Analisando todos esses corpos celestes, somente 4 teriam condições de comportar vida humana, vida mais ou menos semelhante à vida que nós temos na Terra. O primeiro é a Lua. Por que a Lua? Porque é o mais próximo que tem da Terra. Mas a Lua tem uma gravidade muito baixa, a Lua não tem atmosfera, então o fato da Lua não ter atmosfera, ela não tem proteção contra meteoros, asteroides que, porventura, venham cair na sua superfície. Pelo fato dela não ter atmosfera, ela não tem proteção contra raios solares nocivos. Pelo fato dela não ter atmosfera, ela não retém água na maior parte da sua superfície. A água é importante para a vida, sem água não há vida, e a água também é importante porque ela pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio. E hidrogênio e oxigênio podem ser utilizados como combustíveis para naves espaciais. Então, quando se fala a Lua, ela pode comportar vida? Pode, só por causa da proximidade, mas tudo vai ter que ser levado da Terra até a Lua. Bom, depois da Lua, um outro lugar que poderia ter ou absorver o ser humano terrestre seria Marte. Só que Marte está numa distância muito grande. E viajar da Terra até a Lua, a pessoa tem que vencer somente a gravidade terrestre. Mas viajar da Terra até Marte, além de ter que vencer a gravidade terrestre, a pessoa tem que vencer também a gravidade solar. Então, uma viagem até Marte é mais complicada, tá? Bem mais complicada, e não é só por causa da distância, não. E outra coisa, Marte tem uma atmosfera, embora seja uma atmosfera muito fraca. Marte é um lugar extremamente congelado, mas é possível colocar abrigo para que a pessoa viva ali. Então, Marte pode ser uma outra opção para a vida fora do planeta Terra. Depois também tem Europa. A Europa é um dos 83 satélites de Júpiter, também tem condições para conter vida, tem água, tem estrutura rochosa,
tem uma atmosfera, embora tenha muito amônia na atmosfera, o que não é bom para a vida, mas é um dos locais propícios para a vida no sistema solar. E o outro lugar é Titã, é um dos 79 satélites do planeta Saturno. Titã tem uma vantagem sobre todos esses, tem vantagem sobre a Lua, sobre Marte e sobre a Europa. Qual é a vantagem? Tem água, tem rocha, tem atmosfera e tem gravidade, não é igual à da Terra, mas próxima à da Terra. Bom, e tem toda uma atmosfera ao seu redor que pode reter água, que pode proteger contra meteoros, asteroides que porventura venham cair. Tá? Então, de tudo que tem no sistema solar, o lugar mais propício para a vida é Titã. Sim, mas a distância daqui até Titã é uma distância 9,54%, 54 vezes a distância da Terra ao Sol. Em outras palavras, pode ser que tenha condições ideais, mas isso daí é um sonho utópico. Então, no momento, nós só podemos pensar mesmo na Lua, em prazo imediato, em Marte, a curto prazo. Chegar em Júpiter ou Saturno, além da distância, tem a gravidade que tem que ser vencida, a gravidade do Sol. Então, não vai ser uma tarefa para os próximos centenas de anos, não. Bom, talvez daqui a uns 100 anos isso até seja possível. Por que eu estou colocando isso? Porque nós estamos falando em seres extraterrestres. Esses locais podem ser propícios para a vida? Pode. Estou falando vida humana. Poderia ser local de origem de algum ser extraterrestre? Pode até ser. É improvável, mas não é impossível. Por outro lado, o que eu gostaria que vocês entendessem, seres extraterrestres poderiam vir de algum lugar fora do sistema solar? Bom, até poderia. Mas vamos entender uma coisa. A velocidade da luz, ou seja, a velocidade com que a luz se propaga, é de quase 300 mil quilômetros por segundo. Isso aí dá mais de 11 quilômetros, 300 mil quilômetros por segundo, isso aí dá uma velocidade gigantesca em termos de hora, nós estamos falando em quilômetros por segundo. E os veículos espaciais mais rápidos que nós temos, eles, na realidade, vão um pouco além de 40 mil quilômetros por hora. Em outras palavras, nós não temos tecnologia nem de longe para vencer a velocidade da luz. Agora, quando nós falamos velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, então, se essa luz se propagasse 365 dias e 6 horas, ou seja, 1 ano, então nós chamamos de ano-luz. Ou seja, ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano, que dá mais de 9 trilhões de quilômetros, 9,46 trilhões de quilômetros. Vamos arredondar para 9,5 trilhões de quilômetros. Em outras palavras, se para viajar da Terra até a Marte ou além de Marte é algo sobre-humano no momento, então viajar para algo fora do sistema solar, bom, isso aí está fora de cogitação para a tecnologia que nós temos hoje. A estrela mais próxima do Sol é a chamada Próxima Centauri ou Alfa Centauri. Está a 4,23 anos-luz da Terra, ou seja, 40 trilhões de quilômetros. Em outras palavras, nós nem podemos pensar, nem de longe, com a tecnologia que nós temos, em percorrer uma distância dessas. Mas será que alguém vivendo em lugares como esses não teria uma tecnologia para chegar até onde nós vivemos, ou até o planeta Terra? Então, se algum ET tem tecnologia para vencer tal distância,
Então, ele é muito mais desenvolvido que os humanos. Negar a existência de ETs, nós não podemos negar. Eles existem. Tá? Agora, de onde eles vêm, nós não temos nem noção. Poderiam vir do próprio sistema solar? Até poderiam. É possível? É possível. É provável? Não, não é provável. Poderiam vir de algum outro lugar fora do sistema solar? O mais próximo é Próxima Centauri ou Alfa Centauri. Só que é uma distância, para nós, com a tecnologia que nós temos, que conseguimos viajar no máximo a 40 mil quilômetros por hora. E nós estamos falando a 4,3 anos de viagem, mas na velocidade da luz, ou seja, nós não temos tecnologia para isso e talvez venhamos a levar milhares de anos para desenvolver uma tecnologia dessas. Agora, será que alguém que viva nesses lugares teria uma tecnologia para isso? Bom, é possível que sim, mas aí nós vamos entrar em algumas conjecturas que vocês vão ver o que eu estou querendo dizer a seguir. Pessoal, observe o seguinte: para percorrer uma distância dessas, a pessoa precisaria de uma nave espacial que viajasse com uma altíssima velocidade, bem próximo à velocidade da luz. Só que com a tecnologia que nós temos, isso é um sonho irreal. Só para vocês terem noção, a circunferência da Terra na linha do Equador é de 40.075 quilômetros. Em outras palavras, a Terra está girando o tempo todo. Então, a velocidade da Terra na linha do Equador é de 1.669 quilômetros e 790 metros por hora, ou seja, 19,33 metros por segundo. Numa velocidade dessa, se a Terra não tivesse gravidade, nós simplesmente seríamos arremessados no espaço. Então, a Terra está girando e nós estamos girando também na mesma velocidade. Por que nós não percebemos isso? Porque o nosso referencial é a Terra. E nós estamos sendo atraídos pela gravidade da Terra. Até aí é fácil de entender. Porém, a Terra está girando ao redor do Sol. Então, a distância média da Terra até o Sol é 149.600.000 quilômetros. Ou seja, a velocidade de translação da Terra ao redor do Sol é de 107.231 quilômetros, 830 metros por hora. Em outras palavras, a Terra está girando ao redor de si mesma a 1.700 quilômetros por hora, girando ao redor do Sol a 107.000 quilômetros por hora. Bom, devido à força gravitacional do Sol, a Terra não é arremessada pelo espaço afora. Em outras palavras, estamos sujeitos à velocidade de rotação da Terra, à velocidade de translação da Terra, não percebemos a velocidade de rotação por causa da gravidade da Terra. Não percebemos a velocidade de translação por causa da gravidade do Sol. Até aí, fácil de entender. Porém, o Sol, ele não está parado na Via Láctea. Ele está girando ao redor da Via Láctea numa velocidade de 857.800 quilômetros por hora. Ou seja, o Sol dá uma volta completa na Via Láctea a cada 230 bilhões de anos. E nós não percebemos isso, por quê? Por causa da força gravitacional do centro da Via Láctea. Por outro lado, a coisa não é tão simples assim. Por outro lado, a Via Láctea está se deslocando dentro do universo.
numa velocidade de 2.373.000 quilômetros por hora. E nós não percebemos isso. Até agora eu falei, não percebíamos a velocidade de rotação por causa da gravidade da Terra. Não percebíamos a velocidade de translação por causa da gravidade do Sol. Não percebíamos a velocidade do giro do Sol na Via Láctea por causa da gravidade da própria Via Láctea. Agora a Via Láctea está se deslocando. E nós não percebemos isso por causa do quê? Qual gravidade? Nós não sabemos. E para quem pensa que isso é tudo, o próprio universo está em expansão, numa velocidade que não dá nem para ser medida. E nós não percebemos isso. Bom, aí vocês vão falar, mas por que eu estou dizendo isso? Por um motivo muito simples. O pessoal lança um foguete em direção à Lua. Enquanto eles estão na Terra, eles têm a gravidade da Terra. Quando se aproximam da Lua, tem a gravidade da Lua. Mas quando o foguete está no espaço entre a Terra e a Lua, os astronautas ficam flutuando dentro da nave espacial, dentro do foguete. Por quê? Porque eles não estão sujeitos, aliás, eles estão sujeitos ao mesmo tempo à gravidade da Terra e à gravidade da Lua. Mas nenhuma delas é predominante, porque eles estão no espaço. Está claro? Bom, agora, conforme a pessoa vai se distanciando, temos outras forças gravitacionais a serem consideradas. O que eu quero dizer é o seguinte: para uma nave espacial fazer uma viagem a grande distância, quanto maior a distância, mais velocidade ela vai precisar para cobrir essa distância. Para vencer a gravidade da Terra, uma nave espacial tem que sair da superfície da Terra a 40.000 quilômetros por hora, uma velocidade inimaginável. É algo espetacular. Sim, mas vocês já pararam para pensar que a maior parte do foguete é só combustível para vencer a gravidade da Terra? Quando o foguete chega lá na Lua, para sair da Lua em direção à Terra, não precisa de tanto combustível. Por quê? Porque a gravidade da Terra é maior do que a gravidade da Lua. Então, fala, bom, e daí? E daí que quando se lança um foguete da Terra até a Lua, o foguete tem que levar combustível para vencer a gravidade da Terra na ida, e depois, para sair da Lua em direção à Terra, tem que vencer a gravidade da Lua. Em outras palavras, ele tem que levar combustível para tudo isso. Em outras palavras, com a tecnologia que nós temos hoje, para mandar um foguete para Marte, se para mandar um foguete para a Lua, o foguete tem mais de 110 metros de altura, para mandar um foguete para Marte, ele deveria ter quilômetros de altura. Algo gigantesco. Então, qual é a ideia? É mandar o foguete para a Lua, criar uma estação orbital ao redor da Lua, onde a força gravitacional da Terra é menor, e sair da Lua depois em direção a Marte, e não sair diretamente da Terra em direção a Marte. Para quê? Para diminuir o tamanho do foguete. E outra coisa também, se uma pessoa fica dentro de uma nave espacial por muito tempo, com baixa força gravitacional, começa a descalcificar os seus ossos. Tanto é que, na nave espacial, o astronauta tem que praticar exercício o tempo todo, tá? Que é para tentar manter a calcificação dos seus ossos e músculos também, porque senão começa a ter atrofia em muita coisa. Bom, então tenta imaginar agora um foguete para Marte que vai levar no mínimo 4 a 6 meses para chegar, e depois no caminho de volta ele vai levar uma média de 2 a 3 meses. Na ida ele vai contra a gravidade do Sol, mas na volta ele vem a favor da gravidade do Sol. Então, a ida é muito mais demorada do que a volta, só que não vai ter combustível nesse foguete para ir e voltar. Então, é importante, quando se fala em mandar uma nave para tudo isso,
que nós tenhamos uma nave que tenha combustível, e mais do que isso, uma nave que tenha gravidade própria da nave, de tal maneira que a pessoa não fique flutuando. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é muito simples. Qualquer nave alienígena precisaria ter um campo gravitacional próprio, que precisaria superar os campos gravitacionais e velocidades da Terra, ou do Sol, ou da Via Láctea. Lembre-se que eu falei para vocês sobre o elemento 115. Essas naves espaciais, elas teriam que ser gigantescas, ou deveriam ser naves que não funcionam a combustível, naves que funcionam a campos gravitacionais. Porque se for funcionar a combustível, essas naves deveriam ter quilômetros de comprimento. E nós não temos tecnologia para isso. Se bem que já se observaram naves espaciais com até 4 quilômetros de comprimento. Mas, na realidade, quando se fala em naves para viagens a longa distância, é criar uma nave com campo gravitacional, ou seja, a própria nave ter campo gravitacional dentro de si. Tá ok, pessoal? Estou falando isso para vocês entenderem. Seja lá quem for esses ETs, se eles vêm de algum lugar, e não importa de onde eles vêm, eles têm uma tecnologia muito maior do que nós possamos imaginar. Bom, resumindo tudo isso que eu estou falando para vocês, olhem aí, nós temos um desenho da Via Láctea. Então, essa é a Via Láctea. Ao redor da Via Láctea existem outras nebulosas, chamadas nebulosas anãs, que nós estamos vendo aqui. A nebulosa mais próxima da Via Láctea é chamada Canis Maior. Tá? É a mais próxima que nós temos. Então, seria essa aqui que aparece no meio da tela, acima da Via Láctea. Depois disso, nós temos a nuvem de Magalhães, que é a outra nebulosa mais próxima. Agora, esse monte de coisinha que vocês veem aqui, que vocês pensam que são estrelas, não são estrelas. São nebulosas numa distância gigantesca em relação à Terra. Olhado para o espaço, nós vemos uma estrela. Mas quando se usa um telescópio espacial, não é uma estrela, é uma nebulosa, com milhões, bilhões de estrelas. Então, a Via Láctea ou galáxia não é o centro do universo, como muita gente pensa. Diante disso, aí vem uma questão: onde nós estamos? Então, olhem aí o desenho da Via Láctea ou galáxia. Onde nós estamos? Tá? O sistema solar não é o centro da Via Láctea. Onde que está o sistema solar no momento? O sistema solar está aqui, num pontinho. Dá para vocês verem o ponto? Não, não dá, porque o sistema solar é uma insignificância dentro da Via Láctea. Um observador externo, olhando para a Via Láctea, nem conseguiria ver o sistema solar, porque ele é totalmente insignificante. Nós estamos aqui, não dá para perceber onde estamos. Tá? Em termos espaciais, não significamos coisa alguma. Tá? Em termos espirituais, temos que lembrar que nós somos o povo de Deus. E mais do que isso, aí tem uma questão. Deus teria outro povo em algum lugar do universo? Bom, aí que nós falamos, seres extraterrestres. Que eles existem, nós não podemos negar que existem. Mas o que nós sabemos sobre eles? Tá? Antes de entrarmos nesse aspecto, olhando para a Via Láctea, veja o que o salmista fala no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A palavra mundo aqui não é mundo, planeta Terra, é cosmo, é universo. Aí pôs sua tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Salmo 19, versos 1 a 6. Aí vem. Por acaso, seriam seres extraterrestres, seres espirituais? Os ETs são anjos e ou demônios? Por que isso? Temos que observar algumas coisas curiosas. Primeiro ponto curioso: o modo como os ETs se comunicam com os seres humanos. Se comunicam normalmente por telepatia, ou seja, não é uma comunicação verbal, embora muitos possam utilizar a comunicação verbal. Eles se comunicam por uma transmissão, nem tanto de pensamentos, mas de sensações, do mesmo modo como uma pessoa médium se comunica ou recebe as suas mensagens. Então, pera um minutinho. Quando nós falamos em comunicação com seres extraterrestres, é quase que a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa, que uma comunicação mediúnica. Então, de imediato, nós já somos levados a pensar que talvez esses seres, eles podem ser seres espirituais, e não necessariamente seres biológicos ou alguma outra coisa. Vão falar, então telepatia é algo mediúnica? Não, porque as próprias pessoas, servas de Deus, que recebem inspiração do Senhor, o modo como as pessoas são inspiradas também é uma forma de telepatia. Em outras palavras, esses seres, ETs, se comunicam de uma forma telepática, tanto numa forma inspirativa, positiva, como numa forma mediúnica negativa. Então, esses seres poderiam ser bons ou poderiam ser ruins. Ou nós estamos lidando com seres diferentes, alguns bons e outros ruins. Uma outra coisa, esses seres, eles já apareceram ao longo dos séculos diversas vezes e sempre foram associados a seres espirituais, algumas vezes chamados deuses, anjos, demônios, em outras palavras. Em todas as religiões há representações de OVNIs e ETs, sempre como sendo seres espirituais. E um outro ponto extremamente curioso: quando interrogado esses seres, como eles se autodenominam, eles se autodenominam como vigilantes, como observadores. O curioso é que nós lemos lá no livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor, ele se orgulhou de toda a sua glória e majestade, um dos vigilantes disse: o seu tempo está encerrado. Curioso, eles usam para eles o termo de vigilantes. Vigilantes é o que vigia, é o que observa. E o curioso é que esse termo vigilante aparece na Bíblia. Eu estou citando Daniel 4:17 aqui, mas no próprio capítulo 4 de Daniel vocês vão ver outra citação desses seres chamados de vigilantes. Bom, o curioso também, como eu já mencionei para vocês, só nos Estados Unidos existe com certeza pelo menos nove naves espaciais, alguns falam que são 11. Lá na Rússia, 8, 7 ou 8. Lá na China, umas 4 a 6. Também em Israel, na Inglaterra, no Irã. E o curioso é que esses seres falam da existência de outros seres.
e falam que muitas vezes são inimigos de outros seres também considerados alienígenas. Em outras palavras, esses próprios extraterrestres são inimigos entre si. Tá? E é curioso observar que a própria Bíblia, em todas as religiões, falam da constante luta entre anjos bons e anjos maus. Tá? Então, existem seres, tipos específicos que atuam sobre povos específicos. E uma coisa curiosa também é que nas lendas das nações, sempre as guerras entre as nações eram tratadas como guerras entre deuses. Em outras palavras, entre seres extraterrestres. Bom, então, na realidade, esses seres não estão aparecendo agora. Eles sempre existiram. Eles nunca foram olhados como extraterrestres, mas sim como anjos e ou demônios. Só que agora a incidência com que eles estão aparecendo está muito maior do que em qualquer outra época da história. Então, será que nós estamos lidando com seres extraterrestres, apenas seres extraterrestres, ou nós estamos lidando com seres espirituais? Mais do que isso, se eles forem seres extraterrestres, aí nós vamos enfrentar uma dificuldade teológica. São seres salvos? São seres para nos ajudar na salvação? Ou será que são seres para serem salvos por nós? Ou serão seres sem direito à salvação? Essa é uma dificuldade teológica que nós enfrentamos. Parece simples? Não. Se forem habitantes normais de outros planetas, a obra salvadora de Cristo realizada aqui na Terra valeria para eles também ou não? Repare bem que quando a América foi descoberta, chegaram aqui e encontraram os índios americanos. E aquele negócio, os índios conheciam a Cristo? Não. Conheciam o que era salvação? Não. Mas os europeus trouxeram a mensagem de salvação para os índios aqui. E muitos deles hoje creem em Cristo e são salvos. Imagine que um dia nós travemos contato com esses seres. Tá? Se esses seres, será que eles são salvos? Será que eles estão para nos ajudar na salvação? Se nós olharmos sobre anjos como espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação, então nós veremos que eles são salvos, estão para nos ajudar à salvação. Mas se nós olharmos para os demônios e anjos caídos, eles não são salvos. Poderiam ser salvos? Não, não poderiam. Tá? Em outras palavras, nós começamos a entrar agora num caminho teológico com um monte de dúvidas, com dificuldade para nós respondermos. Agora, observe alguns textos bíblicos para que vocês entendam da possibilidade de existir vida em outro lugar. Vamos começar, primeiramente, quando Jesus diz lá em João, capítulo 14, verso 1, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu daqui a pouquinho vou colocar esse versículo em grego para vocês conhecerem. E também quando nós lemos João 3,16, Deus amou o mundo, amou o universo. Também vou colocar esse texto em grego para vocês entenderem. Tá? E olhem em Efésios 3,10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Em outras palavras, talvez nós sejamos os mensageiros para levar a salvação para algum ET desses que, porventura, possa ser contactado um dia. Só isso? Não. Vamos entrar um pouquinho mais. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiramente, tá? Esses seres podem até serem anjos e demônios. Não estamos dizendo que são, nem estamos dizendo que não são. Estamos dizendo que até poderiam ser. Pelo menos sempre foram identificados assim pelas pessoas. Tá?
Agora, devemos tomar alguns cuidados. Primeiro, cuidado em associar aliens e ETs com anjos e demônios. Pode ser que sejam, pode ser que não sejam. Agora, se forem demônios, lembre-se que eles são seres enganadores. Então, nós não podemos confiar em nada do que eles falam. Vocês já vão entender melhor. Nós vamos ler um verso bíblico sobre isso. Cuidado em identificar Deus com algum ET. Pode ser uma grave ofensa contra Deus essa identificação. E o que é pior, essa identificação existe. Vocês já vão ver por quê. Tá? Cuidado em associar arrebatamento da igreja com abdução. O curioso, que muitos cristãos que passam pelo processo, pelo fenômeno da abdução, ao voltarem, fazem automaticamente essa associação. A abdução como sendo aquilo que a Bíblia descreve como arrebatamento. O curioso que muitos desses cristãos congregam em igrejas onde a doutrina do arrebatamento mal é abordada. E quando essas pessoas passam por experiências desse tipo, automaticamente fazem essa associação. Em outras palavras, nós começamos a caminhar por um caminho que é meio difícil de se fazer afirmações. Bom, só isso? Não. Tá? Vivemos na época da operação do erro. O que é a operação do erro? É a manifestação do anticristo. Então, olhe, as atividades espirituais são coincidentes com as atividades ufológicas. Hoje em dia nós temos um monte de atividade espiritual e, ao mesmo tempo, estão aumentando as atividades ufológicas. Bom, o que tem a ver uma coisa com a outra? Em princípio, nada, mas em princípio, tudo. Ué, como assim? Porque as pessoas que são mais dotadas de atividades paranormais e espirituais são as mesmas pessoas que dizem que têm contatos com seres ufológicos. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? O modo como esses seres se comunicam com as pessoas é o mesmo modo como um médium recebe as suas mensagens. Então, as pessoas que lidam muito com essas atividades ufológicas normalmente são as mesmas pessoas que têm essa clarividência e outras atividades paranormais, atividades mediúnicas. Em outras palavras, é possível que isso não sejam necessariamente apenas seres extraterrestres, mas sejam uma outra maneira de dizer seres espirituais. E nós estamos vivendo na época onde a quantidade dessas atividades vai aumentar consideravelmente. Agora, imagine, de repente, alguém aparecer na Terra e dizer e provar que tem contato com seres extraterrestres. Bom, que tem contato, tem. Agora, isso pode ser um indicativo da manifestação do anticristo. Veja o que Paulo fala em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 11. Ora, o aparecimento do iníquo, o iníquo aí é o anticristo, a besta do Apocalipse. Presta bem atenção. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia é quando a pessoa faz algo para atingir várias outras coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, Satanás ele vai utilizar de vários métodos diferentes para enganar e alcançar muito mais pessoas. Então, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois,
que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Uma pequena pausa aqui para vocês entenderem. O anticristo, ele virá com todo o poder de Satanás. Mas ele será enviado por quem? Enviado por Deus. Deus lhes manda a operação do erro. Reparem bem, quando o povo de Israel pediu um rei, ora, Saul foi coroado rei de Israel. Peraí, o rei segundo o coração do povo. Mas quem foi que determinou que Saul deveria ser rei? Em outras palavras, Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. Um rei segundo o coração de Deus ou segundo o coração do povo? Segundo o coração do povo, mas enviado por Deus. O anticristo é a mesma coisa, será alguém segundo o coração do povo, embora seja alguém enviado por Deus. Agora, esse alguém terá que poderes? Nós nem ao menos somos capazes de imaginar. Agora, tente imaginar o modo como as atividades ufológicas estão se tornando cada vez mais intensas atualmente. A tal ponto que, há poucos anos atrás, quando o ex-presidente americano Barack Obama assinou a lei do acesso à informação, os próprios órgãos informativos dos Estados Unidos admitiram publicamente a existência de seres extraterrestres. O curioso, admitiram. Existem? Existem. Mas, em momento algum, admitiram que já têm contato com eles. E que os americanos têm em seu poder pelo menos 9, talvez 11 naves espaciais ou até mais. E como que se sabe disso? Por um motivo muito simples, que vários homens, como Paul Ehrlich, como Bob Lazar, como Nick Pope e outros mais, pessoas que trabalhavam como engenheiros, como físicos, na engenharia reversa, chegaram ao ponto de publicamente admitir que estavam lidando com essas naves espaciais. E o modo como a ciência deu uma guinada de 1947 para cá foi muito grande. Detalhe, antes de 1947, os americanos já tinham pelo menos 2 naves espaciais diferentes em seu poder. O problema é que eles não tinham ninguém vivo dessas naves espaciais. Em 1947, com aquele caso Roswell, lá nos Estados Unidos, não só tiveram poder a uma nave, como pegaram criaturas vivas daquela nave. E de lá para cá, a engenharia reversa está sofrendo uma guinada muito grande. Ou seja, de 1947 para cá, a ciência não está nem se multiplicando. A ciência começou a entrar por uma área que parece verdadeiro milagre, parece ser algo de natureza espiritual. Será que parece ou será que é algo realmente de natureza espiritual? Agora, só para vocês terem uma noção, um texto da Bíblia que os defensores da ufologia mais usam para associar Deus a algum ser extraterrestre. Eu acho meio apelativo essa associação, mas vejam o texto para vocês entenderem. Uma dificuldade ufológica ou é uma dificuldade teológica? Então, vamos ver a visão de Deus em Ezequiel, capítulo 1, do verso 4 ao verso 28. Então, o que Ezequiel diz? Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Então, um vento muito forte que vem do norte. Uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Peraí. Ezequiel está usando a linguagem que ele era capaz de usar na época. Metal reluzente. Bom, ele não tinha outra maneira de descrever. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Então, 4 seres viventes.
também mencionados no livro de Apocalipse. Na aparência, tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas. Pernas retas. Tenta imaginar hastes para segurar uma nave espacial. Seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Então, tente imaginar uma cor amarela brilhante. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas, ou garras. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Então, eles não precisavam virar para focar a atenção em algum ponto. Eles se moviam. Tá? Continuando. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Não dá nem para imaginar o que ele estava vendo. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente. Curioso isso, para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Então, tente imaginar alguém voando, tá? Usando algum aparelho propulsor que levantava a pessoa do chão. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo. Por que berilo? Berilo é um metal leve que nem o alumínio, mas forte que nem o ferro. O berilo no planeta Terra é produzido 90% de todo o berilo do mundo vem lá da África do Sul. E o berilo é utilizado para construir as estruturas das naves espaciais. O berilo, ele é um metal incolor, mas pode ter matizes de cor verde, azul, rosa, amarelo e esverdeado. E continuando. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Uma grande engrenagem. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Então, imagine esses olhos como janelas de uma nave qualquer. Enquanto os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Tá? E acima das cabeças dos seres viventes, agora um ponto importante, estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo. Então, imagine uma abóboda em cima daquilo que ele estava vendo. É impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que estava mais próximo e com as outras 2 asas cobria o rosto.
Ouviu o ruído de suas asas quando voava. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército, quando paravam, fechavam as asas. E agora, por último. Então veio uma voz de cima da abóboda sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, uma pedra preciosa que pode ter cor azul, amarelo, rosa, vermelho, incolor. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor o resplendor ao seu redor. E para encerrar, essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me, rosto em terra, ouvi a voz de alguém falando. E aí vem todo o relato do que a voz falou com ele. Reparem que ele não está descrevendo o Senhor, está descrevendo a glória do Senhor. Em outras palavras, ele teve uma visão, é claro, do ponto de vista dele, uma visão espiritual, do ponto de vista teológico, algo espiritual. Mas quem pega essa descrição toda que tem aqui, não conseguiria enxergar nisso uma nave espacial? Até conseguiria. Pode ser que seja? Pode. Talvez seja, talvez não seja, nós simplesmente não sabemos. É isso que eu quero que vocês entendam. É uma dificuldade teológica, é uma dificuldade ufológica. Eu não sei. Com o tempo, talvez nós tenhamos uma resposta melhor. Tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam. A Bíblia não é conclusiva sobre a vida em outros planetas. Todas as religiões creem em vida extraterrestre. Só o cristianismo é contra, porque o cristianismo admite que existe, mas para o cristianismo, isso daí são seres espirituais. Será que são ou será que não são? Bom, o que nós temos que entender que há 500 anos atrás todo mundo achava que a Terra era o centro do universo. Aí Copérnico provou que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava ao redor do Sol. Aí todo mundo achava que o Sol era o centro do universo. Até que James Webb descobriu a Via Láctea ou galáxia. E aí descobriu que, na realidade, o Sol não era o centro do universo, nem centro da Via Láctea ele era. Era uma estrelinha de quinta grandeza, de quinta categoria dentro da Via Láctea. Não demorou muito, Hubble provou que nem a galáxia é o centro do universo. Existem várias outras galáxias, trilhões delas. Em outras palavras, de repente, a possibilidade de vida em algum desses lugares é muito grande. Isaías 45:18 diz que Deus não criou a terra e nem o universo para ser vazia, mas criou para ser habitada. Então, será que com tantos milhões, bilhões e trilhões de planetas pelo universo afora, será que só a Terra teria habitantes? Talvez sim, talvez não. Temos que entender que somos singulares, mas isso não significa